Satolepe noite, no meio de uma guerra civil. O luar na janela não deixava a baronesa dormir. A voz da voz de Caruso escoava no teatro vazio. Aqui nessa hora é que ele nasceu, segundo o que contaram para mim. Joaquim era o mais novo. Antes dele havia 6 irmãos. Cresceu o filho bizarro, com um bizarro dom da invenção. Louco, Joaquim louco, o louco do chapéu azul. Todos falavam e todos sabiam quando o cara aprontava mais um. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô cantando a letra. Eu nem sei se eu posso, né? Mas nos últimos encontros tentei colocar um fundo musical e não fui feliz, simplesmente houve um problema de direito autoral, informaram que a plataforma, né, informou que não era proibido, não poderia transmitir aquela canção enquanto eu falava, mesmo que fosse de fundo, assim, e tal. Então veja que o Estado de Direito é sempre presente, né? Mesmo no virtual, então no real e no virtual. Então eu trago aqui hoje, estou cantando o Joaquim, a canção de Victor Ramil, que ele cria em 1987. Na sequência, os próximos versos, assim, Joaquim, Joaquim, nau da loucura, no mar das ideias. Joaquim, Joaquim, quem eram esses canalhas que vieram acabar contigo? É uma canção linda, e tão linda quanto a canção. Nós temos aqui, ó, essa imagem. Essa imagem é do arquivo e ela remete à Semana dos Povos Indígenas do ano de 2015. Eu sinceramente, essa imagem, ela me toca bastante, não só porque nós também trabalhamos com história e também trabalhamos com literatura. Você conhece essas obras? Essa obra? Sinceramente, eu não vou comentar nada sobre. Eu conheço o autor, né? Então, passava por um sebo outro dia e vi na estante. Não tive dúvida, comprei na hora, li, mas não curti muito, sabe? Esse todo mundo conhece, né? Quem é que não conhece? Quem é que não leu? Quem não leu não viveu, né, gente? Então, aqui tá a ética do comparado, depois eu vou falar nela. Mas projeto a Semana dos Povos Indígenas tão somente para lembrar da cadeia do índio. Cadeia do índio, artigo 57 da Lei 6.001/73, que nós pesquisamos, trabalhamos tanto dentro do direito quanto das sociais. Mas são várias questões, eu não posso cansá-los hoje, esse dia tão bonito. Eu vou fazer uma conversa hoje novamente para os acadêmicos, que já cantei Joaquim, para dizer que os últimos vídeos simplesmente caíram. Gravei, publiquei, em seguida eu recebo um e-mail dizendo, olha, teu vídeo foi bloqueado, não é possível permanecer na plataforma. E como eu tenho dito que aqui nós trabalhamos com artesanato intelectual, então nós não temos uma base profissional, nem de produção, nem de edição, é tudo muito artesanal, né? Nós trabalhamos com o conceito de artesanato intelectual
Então, cantando, né, de própria viva voz, né, o Joaquim, conversando com vocês e apresentando hoje, então, para não invadir muito a privacidade vossa, nem... Só para concluir aqui, gente, quem quiser saber mais sobre Joaquim, do Vitor Ramil, eu queria dar duas referências. Tem um vídeo do URGS TV, muito bonito. Ele se apresentou há muito tempo atrás no Salão de Atos da URGS. E então ele canta Joaquim no Salão de Atos. Se não me engano, é esse que está aqui, o ícone pequenininho. Ó. Se clicar nesse ícone, se não me engano, você vai para esse vídeo do Vitor Ramil cantando Joaquim no Salão Nobre ali da reitoria. Lindo, né? Vocês conhecem, vocês sabem, ali tem uma acústica muito boa. Então, a reitora teve em Brasília, né? A gente conseguiu a liberação de verbas, né? Havia uma necessidade política de fazer essa viagem para Brasília, a reitora fez. E deu tudo certo, ela voltou com boas notícias, depois vocês dá uma olhada no URGS Notícias. Ó, eu coloco então aqui, e eu não quero amassar esse eu vou tirar daqui porque eu cuido muito desse material. É um material da... Ó, vamos deixar aqui o trabalho do Vitorelli, que é essa aqui, ó, que está em tela. Ó, o que é essa obra aqui, ó, do professor Vitorelli? Esse é uma versão do Estatuto, artigo por artigo, comentado e analisado por um jurista especialista. Então, é o texto de lei, artigo por artigo, se não me engano, 66 ou 65 artigos, depois a gente vai entrar nisso. Para quem tem interesse, nós vamos fazer um vídeo só sobre o Estatuto, depois só sobre o artigo 57 do Estatuto, que é a cadeia do índio, e então apresentando a nossa pesquisa sobre e como é que nós, então, conseguimos produzir um extenso trabalho, tanto do ponto de vista político, acadêmico, né, político, antropológico e também da hermenêutica jurídica. Filosofia, ética também entra. Então, deixando em tela agora aqui, depois a gente vem nisso. Agora, nós selecionamos para hoje, eu falo com os acadêmicos, 3 obras da Canal, Lopes e Plínio Salgado. São 3 obras que, assim como essa, você pode dizer, é de história, né? Esse livro é de história, sim ou não? Ponto de interrogação. Isso é literatura? É uma obra de história ou é antropologia? Interessante essa pergunta, né? Eu não vou responder. Primeiros registros sobre o Brasil, introdução do amigo Eduardo Bueno. Na contracapa nós temos aqui uma pequeno texto, Aventura e Antropologia. Não vou ficar nisso, tá, gente? Senão esse vídeo vai ficar muito extenso. E o objetivo, então, é concentrar aqui, ó, nesses 3 autores, nessas 3 obras. Se eu disser que eu estou sentado em cima de uma caixa de livros, você acredita, sim ou não? É verdade, eu estou sentado em cima de uma caixa de livros. Então, essa iconografia, que é uma publicação do, aqui, ó, Conselho Indigenista Missionário. Essa iconografia, ela estava tão bem armazenada e protegida que simplesmente eu não achava. Eu queria já projetar isso aqui na tela há algum tempo para vocês, para que vocês compartilhassem conosco dessa beleza, né, da cultura indígena, desse povo específico. Leio na tela Semana dos Povos Indígenas 2015, Povos Originários, por uma sociedade do bem viver entre aspas, Conselho Indigenista Missionário,
Na contracapa, os dados do CIMI, organismo vinculado à CNBB, tem sua sede em Brasília. Um apoio aqui de uma outra instituição que não é brasileira. E quem quiser entrar em contato com o CIMI, o e-mail é nacional@cime.org.br. O telefone é o de Brasília, prefixo 61. O número é 2106-1650. Também no Twitter. Eles estão tanto na internet como www.cime.org.br, quanto no Twitter, .com/CIMI-oficial. É uma organização importante de defesa dos direitos e da cultura indígena. Então, eles têm essa publicação que é de 2015, e essa eu trago mais pela iconografia hoje. Depois a gente pode entrar um pouco mais na questão do texto e da informação e do próprio instituto, né? Do próprio conselho missionário, que tem lutado muito, né? Por exemplo, essa questão hoje do marco temporal, o tempo todo mobilizando, realizando em discussões. Tem palestras muito interessantes na internet. E é um povo que luta, né, gente? É um povo que luta, que os indígenas estão atentos, não é? Na defesa da sua cultura, dos seus direitos. E hoje a principal questão gira em torno do novo marco temporal, da nova legislação que reforma o Estatuto do Índio. Também é muito complexo, em poucos minutos é impossível de falar nisso. Então, eu trago, dizer que depois a gente volta nisso, eu trago essas 3 obras. Vamos começar com esse professor da URGS, da Canal, já não está mais conosco, ele já fez a passagem. Os 3 já fizeram, né? Tanto o da Canal, quanto o Lopes, quanto o Plínio Salgado. Por uma questão se fosse pensarmos na linearidade, nós teríamos que começar com Salgado, né, gente? A obra é num verde oliva, e aqui nós temos um ramo de oliveira na capa. Essa é a assinatura do amigo, que esse amigo tem uma biblioteca incrível. Tá aqui, eu não vou falar o nome dele porque não estou autorizado. Quem conhece vai saber. Ele tem uma biblioteca imensa, ele me doou vários livros. É mundo do direito. É o amigo, ele atua no mundo do direito. E é um livro raro, um livro histórico. Ó, eu tenho até cuidado de folhear ele, porque é muito difícil, assim, essas obras mais raras. Eu devia colocar até uma luva. Obras completas de Plínio Salgado, editora das Américas. Eu não sei se você está conseguindo capturar aí na mesa o colorido aqui, essas páginas amareladas. Volume 16º, aqui é uma coleção, tá? Isso aqui não é uma coleção, ó. Eu queria ver o ano da publicação aqui, o ritmo da história. O título, então, vamos lá, o título, o ritmo da história. Bacana, né? Plínio Salgado. Eu queria só aqui confirmar a primeira parte sobre a marcha dos homens e das nações. Isso aqui deve ser década de 20, século passado, eu não... Começa assim, ó. Eu não sei bem o ano, depois eu vou confirmar. O ritmo da história. Quem observar atentamente o panorama da história, desde os tempos primitivos aos dias que vivemos, notará que a longa crônica dos acontecimentos políticos universais obedece a um ritmo permanente de agregação e desagregação, de soma e subtração, ora se exprimindo nos lineamentos dos grandes impérios, ora se manifestando no tumulto das mais variadas diferenciações de grupos humanos.
Já Salomão, no Eclesiastes, ponderou que há o tempo de juntar pedras e o tempo de espalhar pedras. Nem de outra forma têm os povos procedido na sua marcha através dos séculos. É uma leitura, como é que eu vou dizer, especial. É uma leitura que atrai alguns e desagrega outros e vai afastar outros. Então, eu gosto, sinceramente, quando eu busco algo, eu busco longe, sabe, gente? Eu procuro buscar longe, porque senão a gente não chega aqui, ó. Eu estou transmitindo na tela agora uma frase de próprio punho. Como é que você chega no conhecimento, na construção do conhecimento? É pesquisando, é investigando, é frequentando obras como Plínio Salgado. Então, em algum momento da nossa pesquisa, a gente chega ao seguinte, pensando sobre a enchente, o areal, a areia e a própria baronesa, que está aqui a baronesa que está aqui no Vitor Ramil, né? Ele fala do Satolep, sabe? Fala de Pelotas e fala da baronesa. Então vê que tem uma conexão. Pode parecer que é uma grande geleia geral, mas há uma conexão. Veja bem, onde nós chegamos como construção de conhecimento? A cidade de Porto Alegre é um grande areal. Abre aspas, fecha aspas. Abre aspas. A cidade de Porto Alegre é um grande areal. Fecha aspas. Uma citação própria nossa. Construção do conhecimento que a gente busca e chega a conclusões, não é? Depois de muita investigação, muita dedicação, muita leitura, etc. Então, só para eu elegir aqui uma frase do Plínio Salgado, o Plínio Salgado dialoga com Miguel Reale Pai, com Gilberto Freire, são contemporâneos. Nós projetamos outro dia na tela, né, tanto o Miguel Reale Pai quanto o Miguel Reale Filho. Acho que aqui tem alguma coisa que eu escrevi sobre o filho. Depois eu vou avançar nessas anotações aqui e aí a gente vai fazer a conexão. Por enquanto, vamos ficar com Areal, Baronesa, Plínio Salgado. Vejam bem, o que o Plínio Salgado está dizendo aqui? As ascensões do homem novo, renascido pela graça de Cristo, não constituem, porém, uma serena subida, sem pausa nem quedas. Nobres espíritos procuraram dar ao navegador das alturas os roteiros meteorológicos seguros para o domínio dos espaços morais. Estes argutos pilotos se sucedem desde São Paulo, com suas epístolas a Santo Inácio, engendrando o instrumento náutico dos exercícios espirituais, ou São João da Cruz, com os 100 avisos e sentenças, ou São Francisco de Sales, com a sua introdução à vida devota. Mas apesar de tantas instruções, mapas, aparelhos de precisão, que lhe facilitam a decolagem, a orientação e a segurança de voo, nada impede que o viajante encontre as bolsas de ar das próprias fraquezas que lhe ocasionam as frequentes quedas causadas pelo altímetro da sua consciência. Essa parte é bonita, hein? Altímetro da sua consciência é só em Plínio Salgado, hein, gente? Puxa vida. Vamos lá, mais um pouco. Nada impede que, no meio social em que vive e age, como os aviões no ar, encontre no seu caminho a névoa seca da amoralidade do século, os ventos contrários do agnosticismo e do materialismo, os cirros, nimbos das paixões empolgantes. Todo o esforço do homem novo na sua ascensão deve ser o de evitar as quedas, pequenas ou grandes, principalmente as quedas irremediáveis que se chamam impenitência e
desespero. Numa palavra, é preciso o homem novo dominar não apenas a natureza, utilizando-se de suas leis pela força de sua técnica, mas imperar também sobre as suas próprias criações técnicas, evitando subordinar ao seu despotismo. E esse império do rei da criação decorre, antes de mais nada, do governo interior do seu próprio eu, pois ninguém se governará entre os outros, senão se governar primeiro no isolamento das horas silenciosas, quando a voz da tentação canta o seu canto de morte, e o espírito deve estar alerta, vigiando e orando, como ensinou Jesus aos seus discípulos e através deles a todos nós. Puxa vida, é lindo ou não é? Eu só quero que você responda. Há uma beleza, há uma plasticidade, há uma racionalidade, uma métrica nisso tudo que eu acabei de ler, sim ou não? Me parece que sim, né? Me parece que sim. Mas eu sei que, eventualmente, quem está do outro lado pode dizer, mas você está investigando do ponto de vista teológico? Isso me cheira. Alguém pode dizer, isso tem cheiro de... Né? Fala em Jesus, fala em graça de Cristo, aí epístolas, né, de São Paulo. Aí você vai dizer, bom, isso aí está com cheiro de teologia, né? É teologia sim ou não? Veja bem, a resposta é sim e não. Sim e não. Por quê? Porque aqui o nosso objetivo não é teologia, é filosofia. Então, se eu quiser abraçar enquanto teologia essa obra, eu abraço. Se eu não quiser, eu fico aqui, ó. Ocorrência. Pode ocorrer o que ainda nunca ocorreu, sim ou não? Tá entendendo? Veja a proposta filosófica de uma questão em aberto dentro de um estudo de história, filosofia e estatuto do índio. E aquilo que nós já havíamos falado aqui, eu não vou levantar porque vai prejudicar nosso cenário aqui, ó. Ética, eu estou lendo aqui, ó. Ética, direito, moral e religião no mundo moderno. Não fomos nós que produzimos esse livro. Esse livro é do Comparato, esse livro são... Eu não vou nem erguer ele, porque são 500 páginas, mais de 500. É uma obra pesada e ela está me ajudando aqui para apresentar todo o cenário e o conteúdo para vocês. Então, ocorrência. É um BO, sim ou não? Qual a relação, eu pergunto, do BO com essa obra Ética, Direito, Moral e Religião do Mundo Moderno? E aí, para quem assistiu, como nós assistimos agora, o filme Lutero, quem tiver interesse, dá uma olhada na internet, existe um filme belíssimo que conta a história de Lutero e a Reforma Protestante. E a importância disso não só para a própria igreja, mas para o mundo moderno como um todo. A Reforma Protestante, assim como a Revolução Francesa, com certeza são eventos históricos importantes que mobilizam toda a humanidade e que ainda hoje, com seus desdobramentos, nos fazem estudar. Plínio Salgado. Vou ficar só sobre essa frase, não vou aprofundar porque não é o caso, e vamos passar para a próxima. Antes de passar para a próxima, obra que é da Canal, nós temos aqui uma questão importante. Passamos agora há pouco pelo 13 de maio, e no 13 de maio, o professor Miguel Reale Júnior vai ser convidado para uma aula magna na USP, e ele profere a seguinte frase, em algum momento da sua fala, ele vai falar: nós somos frutos da escravidão. Miguel Reale Júnior, filho de Miguel Reale pai, Miguel Reale um penalista, Miguel Reale pai um civilista. Então, quando eu projetava aqui ocorrência e perguntava se era BO, alguém pode ter dito, puxa, mas que salada, que salada. Não é uma salada, gente, e nem é uma armadilha. É conhecimento. É uma necessidade de buscar, de
conhecer aquilo que nós ainda não conhecemos. Porque se nós tivéssemos ficado lá no início, em apenas um curso de graduação, nós não teríamos chegado aqui. Ó. Veja, o cidadão frequenta um curso de graduação dentro das ciências sociais, com ênfase em antropologia, e não chega aqui. Ó. Aí o cidadão percorre todo um caminho, sai das sociais, vai para uma outra área de conhecimento, que é a jurídica, e chega onde? Aqui, ó. Eu só chego na 6.001/73. Eu só chego na cadeia do índio. Eu só estudo o artigo 57 depois de percorrer todas as sociais. Escola da Ponte, você sabe o que é, não precisa falar só. Não precisa falar nada, é porque em algum momento a gente passou por aqui, ó. José Pacheco, Escola da Ponte, quem tiver interesse. Eu não falei sobre identitarismo, é muita coisa, né, gente? Eu queria falar um pouco sobre identitário, os identitários e o movimento identitário, mas fica para próximo. Senão vai confundir a cabeça vossa. Mesmo você sendo acadêmico, daqui a pouco você desliga e diz, não, chega. Mas só um pouco, vamos mais um pouco. Aqui, ó, da Canal, você conhece essa obra? Brasil, do Milagre à Tragédia. Você sabe quem é o professor da Canal? Veja, vamos ler aqui rapidamente a contracapa. Ó. O que diz aqui? Do Brasil. Brasil, do Milagre à Tragédia. Quando os militares assumiram o poder em 1964, o Brasil era um país quase completamente agrário e sua população não chegava a 90 milhões de habitantes, 75% dos quais ou mais viviam na zona rural. Hoje a população brasileira é de aproximadamente hoje aqui quando o professor escreveu isso aqui, né? Agora é mais, 185 milhões, 80% dos quais vivem nas cidades. Lembra do fenômeno urbano? Como nós apresentamos aqui o Gilberto Velli, falamos da necessidade de se estudar tanto antropologia urbana quanto antropologia das sociedades complexas como das sociedades não complexas. Então, está aqui. Ó. A riqueza de uns e a miséria de outros aumentaram espantosamente. Com H, verbo haver. Existem 50 mil assassinatos por ano, cifra semelhante a dos soldados norte-americanos mortos durante toda a guerra do Vietnã. O que aconteceu com o Brasil nessas 4 décadas? Como o país chegou a esta situação? Qual seu futuro? Ainda resta alguma esperança? Eu acho que sim, né, gente? Porque se não há esperança, não há vida, né? Toda vida a vida é a esperança, né? Enquanto não houver esperança, né? Então eu tenho esperança de que as letras possam ajudar aqueles que ainda têm dificuldade de entrar nesse mundo, nesse caminho, porque as letras nos ajudaram muito. E eu vou provar aqui, ó, eu vou demonstrar como é que as letras ajudam. A partir da leitura de análise de obras como Plínio Salgado e da Canal, você chega a uma verificação de conhecimento desse tipo aqui. Ó. Você propõe uma questão. Do ponto de vista filosófico, você propõe uma questão. Direito, na área do direito, então, a questão é quem são, que nós estamos propondo aqui para análise, para reflexão, né? Quem são os mestres do direito? Uma questão em aberto, uma pergunta, e algumas sugestões de resposta. Quem são os mestres do direito? São aqueles que fizeram mestrado? Sim ou não? São aqueles que acessaram a magistratura através de um concurso público? Que vocês sabem, no Brasil só se é magistrado através do concurso nacional da magistratura. Então, tanto na esfera estadual, federal, tribunais superiores, você adentra. Ah, sim, mas tem o quinto constitucional. Bom, mas aí já vamos explicar demais a questão, que não é o caso aqui, nós estamos falando de filosofia, não de ciências jurídicas especificamente. Então, de novo, quem são os mestres de direito? São aqueles que fazem mestrado? São os magistrados? Ou é o filósofo do direito? Não vamos responder, nós só estamos
demonstrando que questões em aberto como essas são difíceis de elaborar. E não é todo dia também, né, que você consegue elaborar questões do tipo. Essa aqui eu vou deixar para depois. Vamos deixar essa questão aqui para depois, até porque nós. Só um pouquinho, onde é que tá? Ah, tá aqui. Eu tava passando o Lopes tá aqui. Nós estamos no Karnal, tá? Eu elegi uma parte aqui, como eu li do Plínio Salgado, eu vou aqui para a página. O nome completo do professor é José Hildebrando da Canal. O título da obra é Brasil, do Milagre à Tragédia, onde ele analisa o período histórico que vai de 1964 a 2004. Essa página aqui, ó, fala das consequências do famoso milagre. Ele diz assim, ó, milagre econômico. Ele diz assim, ó, mesmo para quem conhece história e economia, é difícil avaliar objetivamente a real dimensão do fenômeno. Ele está falando do milagre econômico. E o nível do impacto resultante da intempestiva e global inserção do Brasil na era da segunda Revolução Industrial da década de 70. Foi um cataclisma de proporções tão gigantescas que no século XX só encontra paralelo nos Estados Unidos depois da Guerra da Sucessão e na Rússia no período de 20 a 40 do século passado. Essa história que ainda não foi escrita e que tão cedo não o será. Ele está chamando a atenção, viu? Ele está trabalhando, ele está investigando, pesquisando, trazendo resultados da pesquisa, mas também está provocando, está dizendo, olha, tem coisas ainda para fazer. Então é bom isso para os novos, né? Para quem está chegando, dar uma olhada nisso, para ver se ainda de lá para cá houveram, né, algumas produções sobre isso ou não. E se for o caso, então se dedicar para isso, né? De novo, aqui, ó, mais um pouco. Mas, permanecendo no restrito campo da economia, é essencial perceber que o chamado milagre, que não tem nada a ver com religião, é o milagre econômico, ou o milagre brasileiro, resultou de uma radical e quase instantânea mudança do patamar tecnológico, pela qual um país de dimensões continentais, quase totalmente agrário, primitivo e em grande parte virgem e desconhecido, salta em poucos anos da pré-história para a era do petróleo, do aço, da energia elétrica, do motor, a explosão, combustão, dos transportes rápidos e das comunicações internacionais. Este salto, quase do nada para a segunda Revolução Industrial, materializou-se no aumento da produção e da produtividade em níveis e índices respectivamente sem precedentes e quase inimagináveis, os quais, apesar de seguramente subdimensionados, estão evidentemente nas séries históricas dos indicadores econômicos do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas e de outras instituições semelhantes. Foi então que o Brasil alcançou o espantoso 8º lugar num ranking das economias do planeta. Mas o que aconteceu depois? E o que caracterizou a perversa década perdida? Que bonito. Eu acho lindo quem estuda, quem trabalha, quem se dedica e constrói conhecimento. Não tem outra coisa para dizer. Não tem outra coisa para dizer. O que eu vou falar de uma obra da envergadura de um Brasil, do milagre à tragédia? E aí você vai dizer, mas como assim? É história? É direito? É antropologia? Mas aonde, afinal, tu tá aqui? Aqui, ó. Lembra? 6001/73. O milagre econômico da década de 70 deságua aqui, ó. Deságua aqui. Quando nós investigamos o contexto histórico do Brasil que edita essa legislação Estatuto do Índio, nós sentimos a necessidade de buscar que Brasil era esse. É esse Brasil aqui, ó, que o professor investigou a partir de 64. Tem a questão constitucional que é muito importante, nós já falamos sobre isso, depois a gente vai voltar, que Constituição que estava em vigor naquele momento
não do golpe, né, gente? Alguns chamam de revolução, chamam de golpe aqui em 64. Aí nós temos a Constituição, né? Que depois é reformada, aquela coisa toda, mas é bem específico, né? Do direito constitucional, a gente vai entrar nisso, mas não agora. E aqui ele falou, né? De tragédia, de guerra. E aqui, então, antes de entrar no Lopes, que é a terceira obra de hoje, para concluir, mais uma questão em aberto de cunho filosófico. Ocorrência, que não é BO. Lembrando, né, gente, só para quem não acompanha, de repente está pensando que estamos muito longe da realidade. Não, BO é o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é aquele documento que inicia o inquérito policial. O inquérito policial é a primeira fase do processo penal, antes de o MP elaborar a denúncia ou acusação, ele se instrui no BO. Então, essa ocorrência aqui não é BO e não é processo que o professor Lima, né, investiga na sua obra sobre cultura jurídica e a ética policial. Então, isso aqui não é BO. E aí nós perguntamos, pode ocorrer o que ainda nunca ocorreu? Sim ou não? O que nunca ocorreu? Alguns eventos ainda nunca ocorreram, né? Nós falávamos aqui de um Brasil rural, o professor investigou, que virou um Brasil rural, um Brasil agrário, que virou urbano e aderiu às novas tecnologias na segunda Revolução Industrial. E agora nós temos o quê? Uma nova revolução com as tecnologias da inteligência. Não é só IA, né? O pessoal está comentando muito sobre IA, né? A gente vê muito, porque inteligência artificial, porque os novos mecanismos de busca, o prompt. A palavra do momento é prompt. Se você domina a técnica do prompt, você vai numa determinada plataforma, no software XYZ, você faz uma pergunta e a inteligência artificial traz tudo. Traz um texto, até um TCC completo, né? Mas aí o especialista em IA diz o seguinte, gente, cautela. Eu já vi situações em que a inteligência artificial traz um trabalho completo, traz até um livro. E aí, dentro de uma verificação humana, pessoal, direta, o que ocorreu? Algumas referências bibliográficas, alguns títulos de obras que apareciam na bibliografia gerada pela inteligência não existiam, simplesmente eram fake. Tá entendendo? Como é que você trabalha hoje com o pé no lodo, gente? Tem muita gente trabalhando com o pé no lodo e não troca o sapato. Então, aqui, o nosso objetivo é elaborar questões como: pode ocorrer o que ainda nunca ocorreu? E eu vou só dar um exemplo. Não é que eu estou querendo ficar nisso, mas veja bem, ainda ontem a mídia trazia uma referência, uma informação sobre uma possível nova guerra mundial, que seria a terceira guerra mundial. Isso é uma ocorrência que ainda não ocorreu. Não ocorreu. Pode ocorrer sim ou não? Não sabemos. Se você vai ver os especialistas, historiadores em política internacional, em história mundial, etc., eles próprios ainda não tem como você prever isso. Aí você faz essa pergunta aqui lá para a inteligência artificial. Qual é a resposta que ela traz? É temerário, né, gente? É temerário acreditar que alguém possa trabalhar do ponto de vista acadêmico somente com os recursos informáticos, midiáticos e de inteligência artificial. É temerário. O professor Lopes, um grande professor, um pesquisador, um historiador, ele já partiu. Foi absolvido. Sabe a história do Alvará? Tem um ex-magistrado aí que tem um canal na internet, ele brinca e fala a dancinha do Alvará. Você ganha, você entra, a juização, você ganha, mas você não leva. Por quê? Porque quando acabou o processo ainda tem uma nova fase, que é a execução, né? Então, isso é nocível, né? Penal é diferente. Mas esse amigo, ele trabalha com direito civil e o Lopes trabalha com história. Então,
trabalhou e trabalha, né? Quer dizer, deixou conosco, né? Esse referencial aqui, essa obra do Mercado Aberto. Então, voltando ao magistrado, ele, que não é mais magistrado, ele abre mão da sua carreira da magistratura e se dedica somente agora para a educação, para o seu site, para a advocacia em geral, né? Ele é um especialista na área do direito civil e na execução de sentença. Então ele brinca e fala na dancinha do alvará. Essa é a contracapa do Lopes. E essa é a capa. O que é a dancinha do alvará? A dancinha do alvará é uma brincadeira assim, ó, você ajuiza ação, você fica anos e anos acompanhando o processo na internet. E lá, depois de algum tempo, né? Geralmente são anos, né? Geralmente as ações demoram, né, algum tempo, mais do que você gostaria. E aí você acompanha aquilo anos e anos a fio ali, liga para o advogado, manda mensagem, pergunta como é que está o processo, tal, não, por enquanto nada e tal, tá tramitando. E aí um dia vem a notícia, você ganhou, que satisfação, você ganhou a ação. Só que ganha e não leva, né, gente? Porque quando você tem a sentença, que não é a penal condenatória, a sentença do civil não é a penal condenatória, né? É outra sentença. É que dá direito você acessar, digamos assim, vamos partir de um exemplo, um dano moral, por exemplo, né? Você tem uma ação de dano moral e aí você ganha aquela ação e ganha o direito, então, de executar, né, um valor que, se já estiver líquido, né? Se for a sentença líquida, então você pode já entrar na fase da execução. Se não for líquida, ainda tem toda aquela série de cálculos e tal necessário para acessar a liquidez do processo da execução. E aí, depois, então, da processo de execução, você, lá um belo dia, recebe a notícia. Qual é a notícia? Saiu o alvará. No penal é o alvará de liberdade, o cara tá preso, tá louco para sair da prisão, esperando, né, aquela notícia. Quem é que não quer sair da prisão quando tá preso? Por favor, né? Qualquer um preso, quando vem o alvará de liberdade, então ele chora, literalmente, né? Porque ninguém merece ficar preso, né, gente? E existem muitos réus que não cumpriram, que ainda não têm ainda a sentença para estão presos previamente. Bom, aí é outra conversa, outra história. Mas a dancinha do alvará é isso. Então ele fica tão satisfeito que ele dança, ele canta, ele assovia, ele sabe a dancinha do alvará. Daí tem uns memes assim na internet, mas é só para lembrá-los, né, que o direito premia tudo. E aqui é a história. Então, durante o nosso trabalho do Estatuto do Índio, buscando conhecer então um pouco do contexto histórico, é um pouco a gênese, como se fosse gênese da lei, entende? Existe uma lei, /73, existe uma sociedade, uma realidade social, um contexto social de época dessa lei que você tem que levar em conta, senão, se você simplesmente pegar essa lei de 73 e jogar ela dentro da Constituição Federal de 88, por exemplo, você vai ter dificuldade de entender do que se trata. E se você. Estou falando 88, mas se você trazer para hoje, trouxer para o atual momento histórico, então, bom, aí é muito mais complicado ainda. Então, você não pode pegar uma lei de 73 e ler com a razão do atual contexto. Você tem que investigar um pouco a gênese da lei. Que lei é essa? Quem propôs? Como era a sociedade da época, etc. Aqui eu não havia lido, análise, está escrito aqui, análise dos aspectos doutrinários e jurisprudenciais mais relevantes para a compreensão da matéria, inseridas artigo por artigo. É isso que eu dizia. O professor Vitorelli investiga artigo por artigo. Nos interessa o 57, mas obviamente nós lemos toda a obra, trabalhamos com todo o estatuto. Porque, voltando lá, lembra da Areal? Como é que você percebe que toda a cidade de Porto Alegre é um areal? Você vai apenas na beira do rio ali, no gasômetro e conclui isso? Não, obviamente que não. Você tem que circular na cidade, você visita Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste. Depois de você investigar, você frequentar diversos sítios e contextualizar isso na história de Porto Alegre, você então tem, hoje nós temos a clareza
e a objetividade e a racionalidade de dizer Porto Alegre toda é um areal. Não é só o areal da Baronesa lá na cidade Baixo, ali no Menino Deus. Toda a cidade de Porto Alegre é um areal. Mas isso não é a história de Porto Alegre. Isso é a história do Brasil. Então, o professor Lopes, que tem um trabalho, gente, você lembra do que ele fez lá na... Estou falando para os acadêmicos, né, que deve ter uma lembrança. Porque o professor Lopes foi assim, o professor Lopes, nós, dentro da nossa trajetória, da nossa caminhada, nós temos o primeiro contato com o professor Luiz Alberto Lopes no pré-vestibular. Antes de acessar o curso universitário, antes de frequentar o primeiro curso de graduação na Universidade com U maiúsculo, nós conhecemos e tivemos a oportunidade de tê-lo como professor de História no pré-vestibular. Mauá. Lembra do cursinho Mauá? Então, estava lá ó, o professor, e aí nós, agora então, trabalhando com a autonomia dos povos indígenas, dos povos originários, nós remetemos para o capítulo 14 dessa obra, História do Brasil Contemporâneo, onde ele fala sobre a centralização progressiva do poder político no Brasil. Se é uma lei federal, se é o Estatuto do Índio, se é algo nacional, como não falar do Brasil, da história do Brasil e da centralização progressiva. E eu vou só iniciar lendo aqui, depois eu vou parar e vou comentar algo. O golpe de 1964 ocorreu exatamente no momento em que o populismo estava deixando de questionar apenas o caráter do capitalismo para questionar a sua própria essência. Eu vou parar aqui, sabe por quê? Porque o professor Lopes está trabalhando em 64 como um golpe. E para alguns, o que ocorreu em 64 foi uma revolução, para outros foi golpe, para outros não foi nada. Alguns simplesmente negam, né, que tudo aquilo aconteceu, que todo as barbáries da ditadura militar foi apenas uma página da história. E nós vimos agora com o filme, né, esse belíssimo filme que vai a campo e ganha prêmios, que a história ainda hoje repercute. E por que repercute? Porque não foi qualquer coisa. E eu vou parar no golpe de 64 para puxar um gancho no Brasil de 2016. Uma dica e uma observação. Veja bem, assim como 64, 2016 também, para alguns vai ser apenas um impeachment, onde você tem um governo estabelecido, originalmente democrático, instituído, e você então tem uma ação de impedimento político, e a então presidenta do Brasil vem a perder os direitos de continuar governando. Para alguns foi apenas um impeachment, para outros foi um golpe, e eu já ouvi de especialistas na área dizer que não foi golpe, outros dizem que foi golpe. Então, assim como 64 foi golpe para uns e não foi para outros, 2016 também foi golpe e não foi. Mas, independente de... E nós não somos historiadores, nem pretendemos ser, então nós não vamos entrar no detalhe se foi golpe ou não, 16, e eu ouvi alguém dizer, né, especialista, não foi golpe. Bom, eu respeito, né? Se a pessoa tem uma trajetória acadêmica, se a pessoa tem pesquisa, se a pessoa tem, né, um grau de ascendência e de hierarquia superior, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Eu respeito, né? Agora, eu quero deixar aqui uma referência para todos, não só para o acadêmico que me acompanha hoje aqui nesse encontro, nesse breve encontro de quase 1 hora. Não podemos se alongar muito, né, gente, porque há necessidade de realizar outras tarefas e outros encontros. Veja bem, 2016, você
Eu vou trazer aqui o detalhe, só vou informar para a comunidade. Quem ainda não fez, existe disponível na plataforma Sem Sair de Casa, na plataforma Lumina da Universidade Federal. Você tem a possibilidade de frequentar um curso online 100% gratuito, de uma qualidade incrível, sobre o golpe de 2016. Todas aquelas pessoas que estão lá trabalhando e palestram, uma reunião de várias palestras e várias análises do ponto de vista filosófico, histórico, sociológico, jurídico, etc, etc. Vários especialistas avaliam o que aconteceu no Brasil em 2016 e disponibiliza, então, a universidade com U maiúsculo, disponibiliza para vocês, nós frequentamos com aprovação, você frequenta o curso, são várias aulas, depois no final tem uma avaliação e se você for bem na avaliação, você tem direito a um certificado formal, oficial da universidade. Então, quem tem interesse em história do Brasil, dá uma olhada, vale a pena. E segundo todos esses especialistas que estão lá trabalhando no curso, 2016 foi golpe. Foi um golpe. E aí você tem, então, na sequência, uma reforma do Estado. Uma reforma do Estado. Em 2016, você tem em 2018 uma eleição, 17 e 18. Você tem um processo entre 16 e 18. Você tem um novo Brasil. E que Brasil é esse? Quem viveu sabe, né? Que Brasil foi esse? Um Brasil de extinção de direitos, um Brasil de desumanização das relações políticas, um Brasil de autoritarismos, um Brasil de muito sofrimento. E aí eu vou trazer aqui de novo, eu sou obrigado a trazer essa imagem. Como é que ficaram as nações indígenas no Brasil pós-golpe? Como é que ficaram as nações indígenas no pós-golpe? Nós comentamos outro dia aqui, né, sobre os Yanomamis, e tanto dentro da crise humanitária do Covid-19, e na sequência ali, né, quantos indígenas morreram de fome, de frio e de falta de assistência naquele período. Então, é uma página triste, assim, ó, no mínimo, gente, no mínimo, para não precisar falar mais nada. Triste, lamentável, sabe? Isso não precisava ter acontecido com o Brasil, com a nação e com a brasileira e com os povos indígenas. Veja bem, e aí talvez para quem ainda não se convenceu, por favor, gente, tá tudo conectado, por favor, com todo respeito para aqueles que divergem de nós e estão conosco. Ora, veja bem, Hans Staden é um alemão, eu não sei nem a pronúncia correta. Perdoe minha pronúncia. Isso é uma conexão. Tá aqui, ó. Eu vou erguer ele. Agora ele é pesado, mas eu vou erguer porque para concluir, ó, com essa conexão. E depois a gente vai voltar pro Lopes um pouquinho mais. Tá aqui, gente, ó. Se você não leu, pegue pelo menos o resumo na internet. Tente saber que obra é essa aqui, ó. Ética, direito, moral e religião no mundo. Sabe por que eu insisto com isso? Porque eu comecei com Plínio Salgado, eu li a epístola, ele citando a epístola aos Romanos, eu falei do filme Lutero e da Reforma Protestante, eu falei do direito da Constituição de 88, eu falei da questão moral, dos valores morais, e falei de filosofia, e eu falo então desse Brasil moderno e modernizado, da inteligência artificial, que dentro desse movimento que sai do meio rural para o urbano. Vamos concluir, porque nós não podemos fechar isso com mais de 60 minutos, esse encontro vai longo, e eu quero concluir com essa personalidade, uma verdadeira personalidade. O verdadeiro professor universitário é aquele cidadão que é reconhecido socialmente. Não é aquele que fica escondido atrás de cargos, de currículos, sabe? Sabe aquele cara que entra todo dia no Lattes para botar alguma coisa nova? Ele tem aquela necessidade de dizer, não, eu estou aqui, eu sou atualizado, eu sou citado. Tá entendendo? O professor Lopes não é dessa época, não tinha essa vaidade. A ética do professor Lopes, gente, é uma ética. E eu não falei do Bins, né, gente? Mas o Lopes foi contemporâneo do Bins. Tem gente que não gosta que fala do Bins, mas tudo bem. Que era da sociologia, né? O Lopes era da história.
E então ele fez para concluir, gente, ele fez um trabalho voluntário, sem ganhar pecúnia, sem R$ 1 no bolso. Ele vai para dentro da Casa de Cultura Mário Quintana e permanece dias com uma equipe, seus orientandos, os seus auxiliares, as pessoas, também outros que eu não vou citar nome, mas que conheci e acompanhei aquele processo. E a partir de uma coleção imensa, imagina uma coleção imensa, CDs, fitas cassete, partituras musicais, ele organiza uma biblioteca erudita que até hoje está lá organizada, indexada, disponível para todos os interessados em cultura, em brasileira, cultura erudita, sabe? Então ele faz, com base no seu conhecimento científico, no seu, de forma despretensiosa, ele vai para dentro de um órgão público que é ligado à Secretaria de Estado da Cultura, à biblioteca hoje Casa de Cultura Mário Quintana, e faz esse trabalho belíssimo. Então, o homem que se perpetua na sua obra, ao nosso ver, é o homem que merece respeito, é o homem que merece toda, sabe, a homenagem possível. Então, não deixa de ser aqui a nossa homenagem hoje para o professor Lopes, para o professor da Canal, né? Lembrando então que a gente trabalhou com essas 3 obras dentro do contexto da pesquisa do Estatuto do Índio, e com esse gigante, né, gente? Não tem nenhuma dúvida que Plínio Salgado é um gigante da cultura nacional, da historiografia. E então nós concluímos agradecendo todos que nos acompanharam, e lembrando, né, gente, os povos originários lutam por uma sociedade do bem viver, eles lutam para viver de forma a preservar a sua identidade cultural, os seus valores, os seus ideais, que não são esses correntes e esses que a gente cultua tanto, né, numa sociedade civilizada. Não, eles não estão assim focados dessa forma como a gente, né, a civilização de modo geral, em cargos, em projeção social, em títulos, etc, né? São povos originários porque eles estão lá na origem, o que se tem hoje como sociedade brasileira. Eles são os verdadeiros donos da nação, eles são os sábios dentro da sua cultura oral, dentro da sua capacidade de sentir o que ocorre na natureza, nas suas relações comunitárias. Nós falamos muito de sociedade, eles são comunitários, eles não são societários, entende? Então, a nossa investigação vai nesse sentido, de buscar, através de um único artigo de lei, 57 do Estatuto do Índio, buscar o que é a cadeia do índio, e para saber o que é a cadeia do índio, obviamente, você tem que saber o que é o índio, né? Como é que você vai falar sobre a cadeia do índio se você não sabe quem é o índio, o indígena e as nações indígenas? Tá entendendo? Então hoje alguém diz, não, vai lá para o 231 e 232, tá tudo na Constituição, são 2 artigos importantes dentro da Constituição. Sim, tranquilo, são 2 artigos, mas não é só isso, tá? Então agradeço a presença de todos, a atenção, muito obrigado, sigam conosco, porque na medida do possível, apesar dessas limitações técnicas nossas, vamos continuar publicando e trazendo informação e divulgando o nosso trabalho. Muito obrigado, um bom dia a todos, até o próximo encontro.